Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos falar um pouquinho sobre os gráficos semanais. Mais uma vez, vamos falar aí e nos prepararmos para mais uma semana de mercado financeiro. Bom, e essa semana um pouquinho mais reduzida, né? Hoje, nesta semana, sexta-feira será feriado. Vamos trabalhando até quinta-feira no mercado. Então a gente vai ter o vencimento das opções também na quinta-feira, né, pessoal? Muita cautela e atenção nesta semana, que pode ser uma semana um pouquinho mais entroncada no nosso mercado devido a esse vencimento de opções. Bom, na tela já está o nosso Ibovespa, vamos falar um pouquinho sobre ele, que nesta semana novamente, né, faz uma movimentação de baixa, consegue fechar a semana em queda. Chegou ali perto da média móvel de 50, né, semanas, chegou a tocar nela e depois deu uma segurada bem interessante. Ainda segue com essa linha de tendência de baixa aqui de curto prazo, mas ainda entendo como zigue-zagues, né, ascendentes no mercado, mas começa a ficar um pouco complicada esta movimentação, e quando a gente vem no gráfico diário a gente vê esta movimentação de baixa mais clara, né, e esse zigue-zague descendente, e mais uma vez o mercado voltando para baixo da média móvel de 200. A gente teve aqui esse rompimento que a gente conversou, né, na semana, e até falei, pô, ficaria interessante se fizesse um engolfo de alta, começasse a fazer zigue-zagues ascendentes, e aí sim acelerar essa movimentação de alta. Mas não tivemos isso. O que a gente teve? A gente teve um zigue-zague descendente, continuação de movimentação de baixa de curto prazo no nosso Ibovespa, certo? Então muita cautela, né? Muita cautela aí. A gente precisa ver um zigue-zague ascendente. A gente está em patamares aí de região de suporte, né? Perto, né, dessa região de suporte dos 126.800, 127, né? Então a gente precisa ver aí como vai se comportar. E quando a gente vê o candle da semana isoladamente, a gente vê o quê? Um candle que dá indícios de indecisão, a gente vê os compradores tentando levar para cima os preços, mas os vendedores atuando muito forte nesta região de linha de tendência de baixa, e o preço vindo fechar abaixo da sua abertura semanal. Então eu interpreto esse candle como um candle mais de força baixista, tá? Se perder essa mínima, acelera sim a movimentação de baixa do nosso Ibovespa, certo? Então eu interpreto esse candle como um candle forte de baixa, né? Porque a gente teve os compradores atuando, levando o preço para cima, tentando levar o preço para cima, não conseguindo, e a gente vê os vendedores martelando a cabeça deles aí, empurrando os preços para baixo. Então, se perder essa mínima dessa semana, sim, pode complicar para o nosso Ibovespa. E o que eu vi de destaque para essa semana, tá? Me chama a atenção a ABCB4. A ABCB4 num gráfico semanal faz 2 semanas de queda, né? Chega na região de 50% e defende, né? Faz um candle de dúvida com volume forte, e quando a gente entra aqui no MACD, a gente tem a divergência, né? A gente tem fundos mais baixos e fundos mais altos aqui no MACD. Então, chama muito a minha atenção a ABCB4. E quando a gente olha no gráfico diário, a gente vê aí a tentativa de ABCB4 perder esta região de fundo, né? Ele tenta vir para baixo desta região, até consegue fechar, e quando tenta romper, a gente vê os compradores atuando e levando os preços para cima com um volume financeiro bem atrativo. Então, na superação da máxima desse candle, pode ser compra com stop abaixo da mínima, ou a gente pode esperar que ele faça um candle de alta, fazendo aqui, não vai ser 1, 2, 3 de compra, então não, ou é nesse candle ou pelo gráfico semanal, na superação da máxima desse candle com stop abaixo da mínima. Então, ou no gráfico semanal, ou pelo próprio candle ali que tenta perder aquele fundo anterior. Maravilha! Outro ativo que me chama a atenção é a Loop 11. A Loop 11 aqui no gráfico semanal, a gente vê 2 semanas de queda, a gente vê essa correção do ativo e ele chega bem nesta linha de tendência de alta. Tenta perder essa linha e a gente vê aí os compradores atuando bem interessante. Quando vê aí no gráfico diário, já foi aí a terceira tentativa dos vendedores empurrarem aí para baixo
desta região aí dos 28,50 e não consegue fechar abaixo. Então, na superação da máxima dessa semana aí que se fechou, pode ser compra com um stop abaixo da mínima aí, chamando bem atenção, fazendo uma parcial de 2 vezes o risco e podendo carregar muito bem esse ativo aí até em patamares de sobrecompra, tá? Pelo IFR 14. Outro papel também, DIR. DIR 3 chama a atenção, o ativo tenta perder esse fundo anterior, né? Não consegue, bate nele, então na superação da máxima e também 2 semanas de queda. Na superação da máxima pode ser compra com stop abaixo da mínima, chamando bastante a atenção. Ou se quiser refinar, poderia ser pelo gráfico diário, stop aqui embaixo, podendo ser bem interessante. Então, DIR 3 chama a atenção por estar numa tendência clara de alta, né? As médias todas alinhadas para cima. A gente teve aqui essa primeiro impulso, a correção, ele começa a acelerar essa movimentação. Os vendedores tentam empurrar os preços para baixo. Chega na média de 21, os compradores entram atuando aí e levando os preços para cima, ficando bem interessante para tomada de posição na superação dessa máxima. Um ativo que chama a atenção também é a Embraer, um ativo em tendência de alta, rompendo o topo anterior, ficando bem interessante essa movimentação, podendo ser uma compra dos atrasados ou ficar atento aí no gráfico diário, caso ele volte para esses patamares aqui de topos anteriores, ou até aqui embaixo, se ele fizer 1, 2, 3 de compra, pode ser a tomada de posição refinada aí em Embraer. Não sugiro a tomada de posição na superação dessa máxima desse candle, até porque é um candle amplo, né? Eu esperaria pegar a retração de Embraer, tá? Pegando ali pelo gráfico diário 1, 2, 3 de compra. Gerdau chama muito a atenção, é um trade um pouco mais complexo, porque aqui vai ser mais uma pegada de início de reversão de tendência, porque a gente rompe a linha de tendência de baixa, a gente já tem o cruzamento da média móvel de 9,21 e a gente já tem os zigue-zagues ascendente. E nesta semana a gente faz uma barra ampla, né, com volume acima da média. Gerdau que divulgou seu resultado, né, mostrando aí que surpreendeu positivamente o mercado, fazendo com que as suas ações se valorizassem nesta semana. Então chama muito a atenção Gerdau para tomada de posição. Pode ser na superação da máxima, mas tem que entender que esse candle é amplo. Eu, Marco, prefiro ou fazer aquela entrada dos atrasados que o Stormer fala muito, que é a retração do próprio candle, tentar pegar ali na região dos 19,32, né, que é a retração de 50% desse candle, ou ir olhando pelo gráfico diário aqui, esperar 1, 2, 3 de compra, e olha que na retração de 50% dessa barra da semana, é bem em cima da média móvel de 200, então chama muito a atenção e ainda é região de topos anteriores. Então aguardar essa região aí de retração, para mim faz mais sentido a tomada de posição, mas realmente é um ativo que chama atenção nessa semana, que vale a pena ficar atento em Gerdau aí. Outro ativo que chama atenção é Pomo 4, né? Pomo 4 que é um ativo que estava em destaque na semana passada, né? Eu comentei nela de 2 semanas de queda. Nessa semana acelerou e no gráfico semanal fez o que? 1, 2, 3 de compra, batendo aí em região de resistência. Se superar a máxima com o stop abaixo da mínima, fica bem interessante, um stop de 13%, um pouquinho mais, para buscar aí 2 vezes o risco de parcial e tentar conduzir mais ainda o ativo. E a gente vê que os compradores entraram atuando muito bem, né? A gente tem um volume financeiro acima da média móvel de 21 aí, chamando bastante atenção essa tomada de posição. 2 semanas de queda na semana passada e agora 1, 2, 3 de compra, batendo em topos anteriores. Bem interessante a tomada de posição em Pomo 4, tá? Mais um ativo, tem de 3. Tem de 3 chama a atenção, rompendo um retângulo em topo, né? Um retângulo depois de uma movimentação de alta. Então ele faz a movimentação de alta, fez um fundo duplo, cruza suas médias, bate na 200 aqui perto da 200, faz uma lateralização e agora rompendo esta consolidação, ficando bem interessante aí para tomada de posição. Podemos aguardar aí para tentar pegar perto dessa região dos 15 e 17, né, que seria a região aí de suporte agora, era resistência, vira suporte, princípio de bipolaridade.
Então poderia ser uma tomada de posição nesta região, entende, tá? No gráfico diário a gente teve a correção até a média móvel de 9. Os compradores entraram atuando muito bem aqui, né? Empurrando aí, fechando muito próximo da abertura, chamando bastante atenção para tomada de posição. Poderia ser uma tomada de posição na máxima do dia com stop aqui embaixo? Poderia, mas eu marco. Acho que esse stop vai ficar exposto, então eu prefiro a correção aqui, que ele dê uma diminuída nessa volatilidade, que ele venha até aqui os 15,17, aí sim tome a posição, espere aí um candle de reversão ou 1, 2, 3 de compra, né, para tomada de posição. Certo? Pessoal, eu fico com vocês por aqui, são esses os meus destaques para essa semana. Deixa o like aí, compartilha esse vídeo e não esquece de botar aqui nos comentários os ativos que chamaram a atenção de vocês aí para esta semana. Forte abraço, excelente semana e bons negócios!